Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o nosso e seu programa Mais Inclusão. São 3 anos de sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Remani Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para isso, escreva Mais Inclusão e faça a sua inscrição. Ajude-nos a crescer. Amigo ouvinte, iniciamos o programa na província de Sofala, mais concretamente no distrito de Nhamatanda, onde vamos falar sobre as mudanças climáticas e as pessoas com deficiência. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias, um programa que visa consciencializar a sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Abdul Remani Ibrahimo, estou no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. Estou na associação Cupedzana, onde vou conversar um pouco em relação às pessoas com deficiência, naquilo que são as mudanças climáticas no âmbito do projeto ICDP, que é implementado pela Light for the World e seus parceiros. Primeiro vou conversar com seu nome primeiro? Domingo Vasco Seminando. Domingo Vasco, esteve num centro de acolhimento a nível do distrito de Nhamatanda. Como é que foi em termos de evacuação? Aenda kuvunjisa kutimu muda busu watani kwenda kakaikwa kumbuto ya utizikiri muni muda busu mpamadzi. Quando houve cheias? Nadzala madzi. Ife tidabulusiwa na governo kuti nyumba idamala kubwa, então tikakala pa usofreri tepa sofreri na maso awa tasofreri skoloni dai bulusiwa na governo kuti vitienda kuskola makusofreri kuswa penseni so chakuja so pogona, então ife sofreri na pianeno kusofreri ne nyumba ne enje nkabe so pogona, então governo mbatentari penseni. Ele estava a dizer que ele foi evacuado para o centro de assentamento numa das escolas e aí o governo tentou ajudar em materiais, a casa destruída e também a alimentação não tinha. Exato. Em relação no momento da evacuação, como que foi o tratamento? Teve alguma prioridade? Como ele é uma pessoa com deficiência, como é que foi? Atipada buswa imwe kwenda mbuto ili ya utsiziki imwe ninga muntu da na ulema muda pedziwa tani tidapedzwambu mwakuchepa tempo zetu instrumentos zikada zati kuberambo zopedzwa tidapedziwa malona malona tidakwana penseni pene makondições tai. Ele estava a dizer o seguinte: quando a ajuda ainda era muito pouca, então foram dadas lonas que não era suficiente para todos, assim por diante. Pois é, vamos conversar também com o pai aqui, ele também esteve nessa situação das cheias. O seu nome? Bernardo Mpsensandi. Sim, senhor Bernardo, conta-nos um pouco, quando há sempre cheias a nível do distrito de Nhamatanda, como que tem sido a evacuação ou o tratamento de pessoas com deficiência e para si
si próprio e com a sua família. Como é que foi? Foi normalmente devido de que então fui ajudado com o governo. Então o governo chegaram na minha casa, quando chegaram então evacuaram-me para que irem em outro lugar. Não, naquela parte não havia cheio, então nós fomos ressentar naquele lugar. Foram ressentados num lugar seguro que não haja inundações, é isso? Exatamente, numa escola de Ocia onde nós fomos estar. Depois voltamos para o nosso lugar. E neste lugar, quando achas, não acha que na tua casa pode vir a ser afetado? Ou talvez pedir um espaço nas zonas mais seguras? Chegamos a pedir outro espaço onde nós fomos estar. É o governo que nos deu esse espaço. Como, de forma que são deficientes, mas foram as famílias, junto com o governo, que conseguiram arranjar uma cabaninha para eu conseguir estar com a minha família. Sim. Esta casa foi construída com apoio do governo? Sim, foi uma casinha, essa casa precárias. Sim. Material local? Sim. Vamos conversar também com a mamãe. Primeiro ela vai nos dizer o seu nome. Eu na Udaguziwa Zinalenho. Qual é o bairro que ela vive aqui em Nyamatanda? Bairro da Munogara, para no Nyamatanda. Cara 4 bairro de Eva de Tiwa. Mamãe Eva, quando houve ciclone Idai, Ken e outras calamidades naturais, como é que foi o tratamento? Como é que foi a evacuação? Como é que foi viver no centro de acomodação? Pakaitika ngozi ududu Idai, também nos jimwenes jineso Mnyika makabisizwa kudini mimi pamwene kupiswa kwenye kumtawa yanga yakazara pa kwenda kumtunda makaitsa kudini takanda kugara pa escola paya pia comida tishwa chibika pondopo tishtoha dizupoya kuzino nada pamwene vaipua dizupoya chito a primeira questão era diz que quando foi evacuado para a escola era cozinhado comida ainda outros já eram dados mas já não era dado por causa do enchente de pessoas. Então não havia prioridade, não havia esse acompanhamento de que ela tem uma deficiência, devia ter prioridade. É isso que aconteceu no centro de acolhimento? Sim, era quase isso, sim. Não havia essa prioridade. Então, como é que ela acompanhou? O distrito estava a encher, devia sair do local onde ela está. Como é que, através dos comitês locais de desastre ou através do governo? Como é que foi acompanhou em relação à chefe? Waivunjisa kuti mwaziswa kudini pakuti pada kuzala kumwa inozozala depois makavunja ndi masekretari ou ni wamwe wanthu waingi wachifamba muzona kuti budanyi mukakaziswa kudini masokontho nada tisikita kuvunja na sora takato bwana vanadoko kuxikola vaviyaonanga nyamasi kuda kuna mvula nyamasi kuna mphepo agora já togwina nyumba tutowata takazoona já nyumba japera kuwiswa jango mvula munyumba mapera kuzala Katutiza zenda para a escola 5, não para que não poner. A informação para ela era desde que foi por causa de alunos que saíram da escola, ainda tinha a informação de que hoje chuva vai cair. Então quando isso mesmo chegou, chuva caiu e começou a encher água e daí começaram a ir para a escola 25 de setembro, onde foram se acomodar. Pois é. E vamos conversar também com uma estudante, também com deficiência, ela vai nos contar como a nível do distrito de Nyamatanda, como é que foi evacuado no tempo das cheias e tudo mais. Como chama? Páscoa, João. Vive que bairro aqui em Nyamatanda? 10º bairro. 10º bairro. Podes me contar um pouco alguns episódios no tempo das cheias, a tua família, como é que foi evacuado para estar no centro de assentamento? Caiu casa e minha mãe procurou os sacos, colocou aquela casa, não tinha coisa a comer, nada. Estava a viver também assim, a maneira de aguenta. A pessoa morreram com aquela chuva, a pessoa estava aí com água, cheia de coisa. E quando chegaram no centro de acolhimento, como é que foi o tratamento? Sabendo que tu e tua família, como é que foi? Foram para o centro de acolhimento, é isso? Não, fomos pedir em casa de uma vizinha também. Era uma casa grande, cheia de pessoas também estavam aí. Nós ficamos também aí. Até a água baixar? Sim. Ficaram quanto tempo mais ou menos? 3, 5 dias. E a água baixou, voltaram para casa? Sim. Vamos conversar também com outro jovem. Seu nome? Bernardo Augusto Menezes. Bernardo, é uma pessoa com deficiência visual. Estás a estudar em que classe? 11ª. 11ª. A escola está a andar, não é? Está a andar. Tens algum episódio em relação às últimas cheias que têm caído a nível do distrito de Nyamatanda? Sim. Podes me contar como é que foi sendo uma pessoa com deficiência visual? É que no dia que houve ciclone eu estava de serviço aqui nos CFIEMs como segurança. Naquela altura eu trabalhava, era antes de ter deficiência visual. O que aconteceu mesmo para ter deficiência visual? O que aconteceu? Foi acidente de trabalho de comboio. Então tu estás a ter uma assistência dos caminhos de ferro por ter esse acidente de trabalho? Sim. Costumo ter salário mensalmente. Então, como é que foi ter as notícias sobre essas cheias? Como é que é? Sim. No dia que houve esse ciclone eu estava de serviço. Nesse dia só tive informação que veio para a sua casa que caiu. E a família foi levada para o centro de acolhimento numa escola. Então quando eu voltei, demorei quase 4, 5 dias antes de chegar cá em Nyamatanda. Quando eu voltei, encontrei a família que estava na escola. E aí em casa estava a ser preparada alguma construção urbana. Aí na minha casa. E até então ainda estou onde? Estou naquela cabana que foi
feito com pessoas do bairro e fizeram uma casa ali. Portanto, vamos fazer a segunda ronda, conversar um pouco em relação a estas mudanças climáticas a nível do distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. São distritos que têm ciclicamente assolados pelas mudanças climáticas. Vamos conversar um pouco com o pai Domingo Vasco. Sim, o pai Domingo Vasco. Como é que gostaria que seja tratado as pessoas com deficiência quando há desastres naturais? Ainda akabvunza kuti mukafuna mutratariro itani imwe anthu anaulema pankachitika pidengwa pyakudzala kwa madzi. Então ife kuti tratar ulema safuna padidimbo pa seguro basi tuonembo nyumba za seguro tau kuti mwinangu pidengwa pingabwera tuonembo difeza tikalembo useguro tipejwembo tinapejwa forma yanji nyumba orenu zagwa ne mitene ngabe kuti inoneka ponto ngati pa sofrimento pepa ndi panefe mawa nefe anakwefe pizingi mbeneo kuti kalembo na nyumba za didi kuti mwinangu ulema pingoneka pinangu tuone difeza tikalembo seguro. Ele estava a dizer que uma ajuda principalmente que nós queríamos como pessoas com deficiência é também ter algumas casas condignas. As nossas casas são precárias, ainda quando acontece algumas cheias como ciclone como estes que passaram, as casas são de material precário, sempre tem acontecido aquilo que aconteceu, casas são destruídas e que nem está já para encontrar edifícios, as florestas já não existem, então a melhor ajuda era termos algumas casas condignas que também podem resistir contra essas tempestades e ciclones. Obrigado. Pai Bernardo, como é que gostaria que seja tratado as pessoas com deficiência quando se trata-se de mudanças climáticas de várias ordens? Pode ser cheias, ventos fortes, mesmo seca, sabendo que muitas das vezes as pessoas com deficiência têm essa incapacidade de certa forma correr quando há essas tempestades. Sim, nós estamos a precisar de uma ajuda, porque uma pessoa com deficiência não consegue fazer nenhum trabalho. Se causa haver esse tipo de situação, gostaria que nós sermos ajudados, porque nós não façamos nenhuma coisa, caso não consiga trabalhar, não sei o quê. Mas outras atividades que façam outras pessoas. Também uma ajuda que é muito importante, porque as nossas casas que nós temos são casas precárias. Quando passa a ventania, de repente naquela hora aquelas estacas apodrecem e caem. Mas muito mais que nós estamos a precisar uma ajuda. Sermos ajudados, também nós vivemos de forma que está a viver os outros, essas pessoas que estão completos, porque nós não estamos completos. Então a pessoa com a deficiência não tem onde estar. Então uma ajuda que é muito importante, seja que haver tempo de chuva, seja que haver tempo de seca, também para a parte do apoio de comida, de alimentação, porque nós não conseguimos ir a Machamba, só o nosso lugar só é sentar. Quando se haver também para outras atividades que pode se haver para a parte de negócios também. Podemos fazer negócio, porque uma pessoa com deficiência, nem que é a pessoa que perdeu todas as ideias, tem a ideia, mas deve fazer os negócios. Mas nós, para fazer negócios, ajudar a nossa família, não temos fundo de como fazer o trabalho, porque com trabalho, com seu dinheiro, você pode fazer qualquer coisa. Pois é, muito obrigado. Ter capacidade de fazer negócios são palavras aqui deixadas pelo nosso entrevistado. Vou conversar de novo com a mamãe. Vou fazer a mesma questão à mamãe. Como é que gostaria que, quando houvesse ciclone, cheias, como é que devem ser atendidas as pessoas com deficiência? Segundo a nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência devem ter prioridade no que diz respeito à evacuação, nos casos dos locais de cheias para lugares mais seguros. Quando se trata-se de distribuição de kits, as pessoas com deficiência têm que ser prioridade. Qual é a visão da mamãe? Eu não vungisa kuti siba paoneka maneira kuda kuti musizwe mwimu wanthu akalemara pa tembo de ngozi mweda kuti musizwe ni maneira api tikiziwa kuti ntemo onyika unotendera maningi kuti wanthu vaya akalemara pakaitika ngozi watange ndiyo kubviswa mundau jakashata para ni mundau jakanaka enda mweda kusizwa maneira yenyi kuti komwenepo kuwata pana nyumba yakawala indenda kwagwina chinyumba chimwenizi chikutowazo chinyumba chakashama agapufina kanga tiwaigwendera kuti sizawo meno chichirona kundito ndichirirawo hawo kutemba zvimiti ndichirirawo chinyumba ngote pokuvatepo mesmo ndinyato nyumba ikuda ku zvinji zvinowaza kawanda maninjara nekulima chagwenda rupamba nomulenje choda kwenda ndambo maminda kuti ndambo nyasengera kuda kuti ndiendeya ndichagwenda rupamba. Ela achava dizer o seguinte, que principalmente a casa, aquela casa que caiu, eu estou numa outra casa, que essa casa está inclinada de novo, cujos materiais são precários. Então a primeira vontade era que se houvesse a possibilidade de construir uma casa para ela e também a alimentação, nem considerando que às vezes já não é capaz de fazer o que ela conseguia fazer devido à deficiência. E na Machamba
Mashamba já não vai, porque a distância já é muito longa e com a deficiência que ela tem, já não consegue fazer o máximo que fazia antes. Para jovem, aqui uma criança que também está a participar no nosso debate em relação às mudanças climáticas a nível do distrito de Inhamatanda. Tu és muito jovem, quais são os seus desejos futuros, o que tu pensas em fazer? Estás a ajudar? Estás em que classe? Oitava. Tens quantos anos? 12 anos na oitava classe. O que pensa futuramente? Eu quero ter uma boa casa, não sofrer mais como nós sofremos assim. E minha família também, isso, está a sofrer muito. Não tem pai, minha mãe não vai conseguir fazer uma boa casa para nós. Quando chuva cair de novo, para nós ficar num bom sítio. Depois de conversarmos com a jovem de 12 anos, na oitava classe, vamos terminar aqui a nossa conversa com outro jovem. Neste momento, não estás a trabalhar, estás a fazer a 11ª classe. Diz-lhe uma coisa em relação às mudanças climáticas versus pessoas com deficiência. Como olha a situação da pessoa com deficiência quando há ciclone? Será que são marginalizados? Tem prioridade? Como é que é? Tem prioridade, sim, de fazer uma certa coisa. Estou a falar no momento em termos de evacuação, em termos de distribuições de kit, por aí em diante. Sim, tivemos essa oportunidade. O que gostaria que dissesse para quem nos acompanha em relação a esta situação das mudanças climáticas? Sabemos que os meses que estamos a aproximar são meses de chuva, a partir de novembro, dezembro, janeiro. Mas o que eu aconselho é para estarem no lugar seguro, a não se movimentar muito mais, estar no lugar seguro. Já aquelas pessoas que têm machamba, que têm cabrito, que estão lá no mato, onde que vão deixar essas coisas? Se tem machamba, é algo que sustenta, e tem lá o arroz lá, como é que podem fazer? Aí precisa de evacuar, procurar um sítio um pouco elevado para pôr aquelas crias. Pois é, muito obrigado a todos que estiveram aqui a refletir um pouco em relação às mudanças climáticas, sabendo que o distrito de Inhamatanda tem sido frequentemente assolado pelas cheias, ventos fortes, por aí em diante. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. A partir do distrito de Inhamatanda, na província de Sofala, no âmbito do projeto ICDP, implementado pela Light for the World e seus parceiros, com vista a que as pessoas com deficiência também tenham mais conhecimento em relação às mudanças climáticas. Saudações. Depois da província de Sofala, vamos à cidade de Maputo, onde o Dr. Levi Pinto, chefe do Departamento de Fisioterapia, fala da reabilitação do Hospital Central de Maputo. Francisco traz mais detalhes. Dr. Levi, em linhas gerais, o que é fisioterapia? Bom, fisioterapia é uma daquelas ciências que está incluso na área da reabilitação. É uma ciência, ou a reabilitação no verdadeiro sentido, está destinado ou dedica-se à recuperação funcional dos indivíduos. Nós olhamos para a medicina em duas componentes principais. Olhamos para salvar vida e olhamos para a qualidade de vida. Então, quando nós olhamos para a fisioterapia, nós olhamos em dar qualidade de vida a pessoas que têm alguma lesão incapacitante, permanente ou temporária. Então, nós trabalhamos realmente com a funcionalidade do indivíduo. E qual é o papel da fisioterapia, Dr. Levi, nos processos de recuperação pós-trauma? Após a observação do paciente traumatizado, ele é observado por um especialista de trauma, também falar de cirurgia, ortopedia, neurocirurgia, por aí fora. Então, entra logo a seguir a reabilitação, ou melhor, pode mesmo entrar em conjunto, mesmo naquela parte mesmo inicial da intervenção cirúrgica, o reabilitador ou a equipa de reabilitação está presente. O nosso papel realmente é dar função ao membro afetado. Nós sabemos que sempre depois de um trauma há alguma coisa que perde, há algum movimento, alguma dificuldade que o doente apresenta. Então nós entramos para trabalhar aquilo que é a devolução do movimento ou da função que o doente perdeu após o trauma, através de várias técnicas que nós temos com base fundamental no exercício terapêutico. Então nós somos aqueles que trabalhamos
basicamente com o exercício terapêutico. Tem várias outras modalidades, mas a base nossa é a manualidade através de exercícios terapêuticos. E no caso de pacientes, por exemplo, que nascem já com algum tipo de deficiência, a fisioterapia ainda é funcional? É funcional sim, porque aqui entra também o papel daquilo que nós chamamos de intervenção precoce. O que é isso de intervenção precoce? Nós, para adquirir as capacidades como ser humano até adulto, nós precisamos de estímulos. E muitas das vezes as crianças precisam de estímulos que lhes faltou ou falta naquele momento no seu convívio familiar, por aí fora. Então, nós como reabilitadores, nós oferecemos e estimulamos a criança a desenvolver o controle cervical, a sentar, a andar, a falar, a reconhecer. Tudo isso parte daquilo que é o pacote muito grande que nós chamamos de intervenção precoce na infância. Então, todas as crianças realmente precisam da intervenção da fisioterapia para que consigam ter aquilo que é o desenvolvimento normal, que a dado momento está atrasado em detrimento de várias situações. Pode ser um trauma mesmo da mãe durante a gravidez, pode ser uma infecção, pode ser trauma durante o parto. Então, são várias coisas que levam a criança a ter atraso de desenvolvimento psicomotor. E, Dr. Levi, já passou pela província de Inhambane, no distrito de Funhalouro e na cidade de Machixe, seria a pessoa certa para responder esta questão. Como avalia a abrangência dos serviços de fisioterapia em Moçambique? Será que estão ao alcance de todos? Infelizmente não. Nós somos um país que ainda luta muito pelas doenças infecto-contagiosas e estamos a deixar para trás essas doenças incapacitantes, que muitas delas necessitam daquilo que é o trabalho dos fisioterapeutas ou da equipa da reabilitação. A título de exemplo, a minha vocação em fazer reabilitação foi por causa dessa lacuna. Eu trabalhei num distrito que havia crianças com dificuldades, com atraso de doenças que precisavam de fazer fisioterapia. Só que nós não tínhamos lá no distrito e as famílias tinham que viajar mais ou menos 110, 150 quilômetros para ter um acesso aos cuidados de saúde de reabilitação. E muitas delas não viajavam porque não tinham condições para arcar com as despesas. Então, dizer que ainda estamos muito longe de ter alcance da reabilitação à população. Muitas das vezes, serviços de reabilitação ou fisioterapia estão concentrados nas capitais provinciais, alguns distritos, mas a maior parte das localidades, postos administrativos por aí fora, não tem serviço de reabilitação. E lá tem população. Tem pessoas também que precisam desse serviço, mas infelizmente nós não conseguimos cobrir a totalidade daquilo que é a necessidade da população em termos de fisioterapia. E as prováveis soluções, Dr. Levi? Será que existem? Existir existe. Primeiro tem que haver um comprometimento político muito forte. As nossas políticas têm que mudar, olhar nessas perspectivas que há mudanças epidemiológicas muito grandes e as doenças do passado existem sim, mas as crônicas não degenerativas estão a ter também grande foco. Temos que mudar o paradigma, temos que olhar nessa vertente e dizer, se nós queremos um país saudável, há que investir na qualidade de vida das pessoas que nós estamos a salvar. Porque não basta salvar vidas. Estes indicadores sempre digo que deve dar juntos qualidade de vida, mortalidade e morbilidade. Temos de salvar vidas e dar qualidade de vida àquelas pessoas que nós estamos a salvar. Porque não adianta se salvar 100 vidas, mas essas 100 vidas estão dependentes de terceiros. Qual é a produtividade que o país vai ter? Então, nós temos que olhar para esses componentes e então, mudar as nossas políticas públicas, olhar para aquilo que é a formação do pessoal na área de reabilitação. Infelizmente, temos poucas instituições de formação de ensino superior que formam o pessoal da reabilitação, então há que potencializar institutos de formação de profissionais de saúde, principalmente nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, ortoprotesia, para que haja mais pessoas formadas nas ciências da reabilitação. Existe formação especializada de médicos, existe algumas escolas que são formadas também fisioterapeutas, também falar do Instituto de Ciência de Saúde de Maputo, agora o ISCTEM também está a formar, uma privada está a formar. Temos que ter mais, porque Moçambique não é só Zona Sul, não é só Maputo, é vasto e precisamos de ter essa formação do pessoal de saúde. Um dos grandes problemas que temos visto é a questão de uma ideia que as pessoas têm lá, é a questão de esses serviços não são facilmente
facilmente acessados, tipo, são caros. Não sei se é verdade isto. Não, nós somos regidos pelo setor público, estamos falando do setor público. E o setor público é aquele preço de consulta que paga-se normalmente, são 5 medicais, se a memória me traz, acho que é isso. E quando, por exemplo, o paciente vem de um cuidado de saúde primário, em que já tem a guia, nos hospitais de referência não paga nada, ele é atendido e faz aquela sessão de tratamento, segue todo aquele princípio de um hospital público, não há nenhum gasto a mais ou exorbitante que pode gastar em acessar aos serviços de saúde ligados à reabilitação. Agora, ali realmente o maior gasto realmente que as pessoas reclamam é em relação às distâncias para ter acesso a esses serviços, porque nem todos os hospitais têm um serviço de reabilitação. Estamos a falar dos hospitais ao nível das periferias, por exemplo. Nas grandes cidades já conseguimos cobrir, mas estamos a falar dos distritos, localidades que têm vários postos distribuídos pela localidade. Queremos agradecer ao Dr. Levi por este precioso tempo, na verdade, que nos concedeu para esta entrevista. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender a tratar pessoas com baixa estatura. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Senhor Antônio, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, a pessoas que sofrem do não crescimento do corpo. Tem 3 opções: pessoas de baixa estatura, anão ou nanismo. Para mim, vejo uma pessoa normal como eu. Eu nunca cobicei em dirigir a palavra a uma pessoa que está numa estatuto desse. Ok, então quer dizer que geralmente trata pelo nome? Tudo igual. Edson, qual é a expressão que costumas usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Nesse caso, pessoas com deficiência no crescimento do corpo. Temos 3 opções: anão, nanismo ou pessoas com baixa estatura. Pode ser anão. Por quê? Porque é uma deficiência para encontrar, é um pouco difícil. Zédio, qual seria a expressão correta? Eu também anão. Anão. Por que tanta convicção? Porque nanismo é em geral a doença. Senhor Jorge, qual é a expressão que costuma usar para se dirigir a pessoas com baixa estatura? Anão, nanismo ou a terceira opção, que é pessoas com baixa estatura? Anão. Por que anão? Não tem altura, bebê. Só tem muitos anos, mas sem altura. São termos pejorativos, anão, nanismo. O termo correto é pessoas com baixa estatura. Assim se trata este grupo social. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Fim do seu programa. Esteve na vossa companhia Ginoca Mafutini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Mais Inclusão contou com apoio e produção da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima. Mais Inclusão, um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.